Os sistemas de amortização são utilizados para estruturar o pagamento de financiamentos e empréstimo. Qual das alternativas abaixo descreve corretamente as características do sistema saque, tabela price e sistema americano? Beleza, olha só. Na aula, né, no curso em si, tem um slide, é mais bonitinho. Aqui eu mesmo vou desenhar o esquema e de forma resumida. Então, me perdoa pela minha falta de habilidade, tá bom? Em organizar tabelas. Porém, eu vou dar o meu máximo aqui para tirar suas dúvidas e deixar de forma muito simples o que ocorre aqui com essas três formas de pagamento, tá bom? Primeiro, a gente tem o quê? Primeiro, a gente vai ter o saque. Lucas, o que é o saque, né? Por que é esse nome? É sistema de amortização, amortização constante, beleza? Constante, constante. Aí, quais são as principais características do saque? A primeira é o seguinte: o valor da parcela, então eu vou botar, ó, parcela, ela vai ser decrescente, decrescente, beleza? Decrescente. Isso causa algumas características. A primeira é o seguinte: normalmente a parcela ela vai começar maior e ela do que seria num outro valor e ela iria diminuindo. É comum as pessoas optarem pelo saque quando a gente está falando de financiamento, tá bom? Ele é muito utilizado no financiamento. Financiamento. E como acontece no financiamento? No financiamento. Vamos te dizer que você financia, deixa eu ver, 430 mil. 430 mil. Isso aqui é um valor real de como acontece hoje com os juros da forma que estão. E você faz em 420 meses. 420 meses de. Aí você vai pegar uma parcela de mais ou menos R$ 4.300. R$ 4.300. Porém, no decorrer do tempo, essa parcela vai diminuir. E ela vai chegar lá no final, né? Lá na parcela 400, vamos dizer, você pode até adiantar, mas vamos dizer que você não adianta, ela vai chegar lá no final com uma parcela de R$ 1.100. R$ 1.100. Por que isso aconteceu? Por que a parcela ela foi diminuindo? Porque a amortização ela é constante. Olha o termo aqui. A amortização ela é constante. Então, pelo fato de a amortização ser constante, o valor da parcela ela vai diminuir. Por quê? Os juros é em cima do saldo devedor. Então, você, por exemplo, está devendo 430 mil. Você está devendo ali 430 mil. Você vê quanto que é os juros daquele mês e vamos te dizer que os juros daquele mês deu R$ 3.000 de juros. E você está pagando de forma constante, amortizando, o que é amortizar? Diminuir do saldo devedor R$ 1.300. Então, no próximo mês, você não vai mais estar devendo 430 mil. Você vai estar devendo 428, né? 428.700. Quando for pegar os juros em cima de 428.700, não vai ser mais R$ 3.000 de juros, vai ser 2.990. Aí mais 1.300 da amortização. E assim vai indo até chegar no final do contrato, tá bom? Então, o que vai acontecer é isso, ele vai reduzindo ao longo do prazo, porque os juros, aí essa aqui é importante, os juros vai incidir os juros vai incidir sobre o saldo devedor, incidir sobre o saldo devedor, tá bom? E como a amortização ela é constante, então ela acaba diminuindo, tá bom? Então essa é o saque. Os juros ele é sobre o saldo devedor, a parcela ela vai diminuindo,
normalmente é no financiamento imobiliário e a amortização é constante, tá bom? A outra que ele fala aqui é o seguinte, a outra que ela fala é a tabela price. Tabela price. O que é essa bendita tabela price, né? O que a tabela price fala para a gente? Normalmente, a tabela price ela não vai ser usada nos financiamentos. Normalmente, ela vai ser usada nos empréstimos. Nos empréstimos. Lucas, qual que é a diferença de empréstimo e financiamento? O empréstimo você pega o dinheiro para você. O financiamento normalmente é atrelado a um bem. Normalmente o empréstimo tem um prazo menor e o financiamento um prazo maior, normalmente, né? E qual que é a palavra-chave aqui? Vai ser o seguinte, vai ser parcela fixa, tá bom? Vai ser uma parcela fixa. Então, vai ser uma parcela fixa. Isso aqui é a principal característica da tabela price. Lembra que eu expliquei que na SAC a amortização ela é constante e no caso, você sempre, todo mês, você sabe quanto que vai diminuir seu saldo devedor e os juros, ele é em cima do saldo devedor. Aqui é ao contrário. Normalmente, a parcela ela vai ser constante e então os juros eles começam muito altos e no decorrer que vai passando o prazo, os juros, né, a parcela, a porcentagem da parcela vai diminuindo e o valor da amortização vai diminuindo, tá? Por exemplo, vamos usar os mesmos R$ 4.300. Mas eu vou botar aqui assim, ó. Vamos botar aqui, você tem uma parcela de R$ 4.300. No início, essa parcela de R$ 4.300, vamos dizer que, até mais, na verdade. Eu vou botar aqui que 1%, ixi, muito menos, na verdade. Não, eu vou botar aqui só para exemplificar. 1% é amortização, ou 1% é amortização, você está amortizando. Na prática, você fica os primeiros meses pagando praticamente só juros, mas só para poder visualizar. E os outros 99% é juros. É juros. E isso aqui na parcela 1. Parcela 1. Na parcela 420, na parcela 420, ia continuar sendo R$ 4.300. Iria continuar sendo esses R$ 4.300. A diferença é que, nesse final, 1% seria juros e os outros 99% amortização. Entendeu? Então, só iria inverter, né? Isso aqui é para cá, isso aqui é para cá. Então a SAC é bem melhor. Depende. Aqui eu dei o exemplo de R$ 4.300, esses 4.300 pegaria 430 mil. Provavelmente aqui nessa modalidade, os mesmos R$ 4.300 por mês pegariam um valor maior que 430 mil, tá bom? Então a parcela ela não iria diminuir, mas você conseguiria pegar um valor maior ou pagar em menos tempo, depende da sua necessidade. E por fim, a questão ela pediu também o modelo americano. O modelo americano, sistema americano. Esse é menos comum. Americano. Esse é mesmo menos comum. Sabe um que parece? Você já viu aquelas propagandas que fala assim: pague um valor X por mês. Por exemplo, você quer comprar um Corolla. Eu já vi a Toyota fazendo. Você quer comprar um Corolla e ele fala: olha, você paga, sei lá, 90 parcelas de R$ 2.000 e no fim você paga um saldo devedor de 80 mil, uma parcela. Também é conhecido às vezes quando está tendo algum tipo de renegociação de parcela balão. É o seguinte, você pegou 430 mil. Você pegou 430 mil. Você vai pegar uns juros de, vamos dizer que os juros de, por mês, R$ 2.900. R$ 2.900. Você não vai pagar nenhum valor a mais que isso. Você fica no mês 1, 2.900, aí vou fazer assim. Aí você aqui 2.900, 2.900, 2.900, aí você pode acordar de fazer no final do contrato ou de forma periódica um pagamento maior. Por exemplo, a cada 12 meses, no lugar de pagar 2.900, eu vou pagar 20 mil, entendeu?
Ou você pode falar, não, eu vou ficar pagando 2.900 até o final, que é o que ocorre no exemplo do carro, e no final eu pago o saldo devedor total. Então você ficaria pagando 2.900, e lá no final você iria e pagaria esses 430 mil. Esses 430 mil. Cadê? 430 mil. Isso aqui é o sistema americano. Ah, mas é muito ruim, Lucas. Cara, depende. O valor, às vezes tem pessoas que sabem que vão receber um dinheiro no futuro, estão tentando vender um apartamento, uma casa, não tem um valor mensal certo, mas tem um fluxo que é periódico, pode acontecer isso. Ou pode ser alguém muito disciplinado e no lugar de ir pagando, né, 4.000, 4.000 e poucos reais, a pessoa quer pegar essa diferença e investir. Então, não existe um modelo melhor. Existe o que é melhor para aquela pessoa em específico, tá bom? Mas voltando aqui nas alternativas, vamos ler aqui. No sistema saque, as parcelas são iguais ao longo do tempo, enquanto na Price o valor das parcelas é decrescente. No sistema americano, apenas os juros são pagos durante o período e o principal é quitado no final. B. Vamos lá. B. No sistema saque, a amortização é constante, fazendo com que as parcelas sejam decrescentes. Beleza? Na tabela Price, as parcelas são fixas e no sistema americano, os juros são pagos periodicamente e o principal é pago integralmente no final. C. No sistema saque, a amortização é crescente e é crescente ao longo do tempo. Na tabela Price, as parcelas são fixas, compostas por uma amortização constante e juros decrescentes. No sistema americano, as parcelas incluem amortização de juros iguais ao longo do tempo. E D. No sistema saque, a amortização é fixa e as parcelas aumentam ao longo do tempo. Na tabela Price, as parcelas variam com o tempo? Não. No caso aqui, aqui, ó, no saque, né? O saque é a amortização constante, né? O saque é a amortização constante. Isso faz com que as parcelas sejam decrescentes. Por quê? Porque os juros ele vai incidir sobre o saldo devedor total. Como a amortização ela é constante, todos os meses o saldo devedor está diminuindo. Então, automaticamente, a parcela vai diminuir também. Na tabela Price, as parcelas são fixas. E no sistema americano, os juros são pagos periodicamente e o principal é pago integralmente no final. Então, a nossa alternativa correta vai ser a letra B.